Fala, meus amigos, tudo bem? Excelente dia a todos. Vamos direto ao assunto. O Corinthians corre contra o tempo. Afinal de contas, dia 2 de agosto fecha a janela e o Timão se movimenta aí no mercado para reforçar a equipe. Lateral esquerdo, o Corinthians fez uma oferta para um lateral que joga no futebol dinamarquês. E o Matias Rojas anima a comissão técnica. A recuperação vem sendo boa e o jogador já é aguardado. Depois da vinheta eu conto tudo para vocês. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Se inscreva no canal. Muito bem, indo direto ao assunto, o Corinthians volta aos treinos no dia de hoje, já se preparando aí para o jogo contra o Vasco. Próximo sábado, Neoquímica Arena, jogo com portões fechados, tá? Só lembrando, jogo com portões fechados, porque o Corinthians cumpre aquela punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva pelos cantos homofóbicos que foram cantados, que foram colocados na partida contra o São Paulo, não nessa, naquela anterior. Tá? Então, nesse jogo de sábado, o Corinthians vai jogar com os portões fechados, sem a presença da Fiel. E o Vanderlei, claro, vai preparando o time aí, começa a montar a equipe, já que a situação no Campeonato Brasileiro não é das melhores. O Corinthians está bem na Copa do Brasil, está classificado na Copa Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro segue aí nas últimas colocações, ali perto da zona do rebaixamento, e claro, uma vitória contra o Vasco, o pior time do Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma. O Corinthians precisa de uma vitória, principalmente jogando em casa. Os tropeços têm que acabar, né? Não dá para ficar pensando em tropeçar contra equipes, claro, tem que respeitar o Vasco, é uma equipe grande do futebol brasileiro, uma camisa pesada, mas vive um momento muito ruim. E o Corinthians tem que ser inteligente o suficiente para vencer esse tipo de jogo jogando em casa, né? Mesmo que não seja diante do seu torcedor, mas tem que fazer valer, claro, o mando de campo. O Vanderlei vem pensando na equipe que entrará em campo. Não deveremos ter muitas mudanças, afinal, o jogo contra o São Paulo é só daqui a 3 semanas, né? No dia 16 de agosto, o jogo de volta. Então tem bastante tempo até lá. E claro que uma das grandes preocupações da comissão técnica é com relação à recuperação do Matias Rojas. O Rojas, no jogo contra o Bahia, tomou aquele trauma no pé, teve um entorse leve, ficou fora do jogo contra o São Paulo, mas vem se recuperando bem. E isso vem animando a comissão técnica, já que não houve nenhum tipo de lesão grave, nenhuma fratura, nenhum problema de ligamento, apenas um pisão realmente bastante forte no pé, um trauma, né, como os médicos costumam dizer. Isso anima, claro, tem a questão da dor, tem a questão do inchaço no local, mas o Rojas vem se recuperando bem. De repente, até pode pintar aí contra o Vasco. Ainda não está definido isso, tem ainda mais alguns dias pela frente. Pelo menos tem hoje, né, que é quarta-feira, e depois, hoje é quinta-feira já, né? Quinta-feira já, a semana passa rápido. O Corinthians tem hoje e amanhã ainda para se preparar para o jogo contra o Vasco da Gama, e o Rojas, ele acaba tendo uma pequena chance ainda de se recuperar. Mas talvez o mais provável é que ele seja ainda preservado para o jogo contra o Vasco da Gama. Não acho necessário forçar uma volta do Matias Rojas, mesmo com uma recuperação boa, mesmo com a situação dele estando melhor, né, em termos de dor, em termos de inchaço, ele se recupera muito bem, mas não acredito e não vejo necessidade de forçar a volta do jogador e aí sim correr o risco de perdê-lo por mais tempo. Então, mesmo com todo o otimismo da comissão técnica, o importante é a recuperação total do jogador para que ele possa voltar inteiro, para que ele possa não correr riscos aí de ficar fora por mais algumas partidas. Então, o Vanderlei vem montando o time, deve ser basicamente o time que venceu o São Paulo.
é uma tendência muito grande. Claro, o meio-campo ali fica na dúvida ainda quem que seria o substituto caso o Rojas não jogue. O Moscardo ainda tem uma pequena chance, mas também é outro que deve ficar se recuperando ainda por mais alguns dias em função da cirurgia, pelo que passou, né, uma cirurgia de apêndice. Então, o Corinthians, para enfrentar o Vasco, a tendência é que seja um time muito parecido com o que venceu o São Paulo. É uma possibilidade. Com Fausto, com Maicon, com Juan Oliveira, ou de repente um Juliano no lugar do Juan Oliveira. Então, existe ali algumas possibilidades. Aliás, o Juliano no lugar do Maicon, por exemplo, deixando o Juan Oliveira com o Renato Augusto mais na armação das jogadas. Então, o Corinthians segue ainda, tem mais hoje e amanhã para a equipe se preparar, para o Vanderlei tirar as dúvidas e para definir quem começa o jogo. Tá bom? Quero saber sua preferência. Quem que você gosta? Quem que você prefere ali no meio-campo, não sendo Moscardo e nem Rojas? Qual seria seu meio-campo ideal? Confirma aí para mim, comenta, deixa sua opinião, que é bastante importante aqui para a gente entender aquilo que o torcedor pensa. Bom, enquanto não temos Rojas e não temos o Moscardo de forma oficial em campo, o Corinthians segue no mercado da bola, segue buscando reforços para o restante da temporada. Lucas Veríssimo já assinou contrato, já foi oficialmente anunciado pelo clube e agora depende apenas da regularização. Sair o nome no boletim informativo diário, o BID da CBF. Pintando o nome dele no BID, ele fica à disposição do Vanderlei. Tá? Então, o importante é que o jogador já assinou contrato, já está treinando, já está trabalhando, se ambientando, se adaptando aos novos companheiros. Mas é pouco. O Corinthians reforça a zaga, mas há uma necessidade muito grande de um reforço na lateral esquerda, principalmente. Fábio Santos e Matheus Bidu alternam sempre ali a condição de titularidade, ora um, ora outro, e nenhum dos dois consegue se fixar, se manter na posição como titular. E o Corinthians segue no mercado. Só lembrando, o mercado de transferências fecha no dia 2 de agosto. Portanto, temos menos de uma semana para que o mercado, para que a janela feche, e aí sim, quem contratou, contratou, quem não contratou, minha gente, não contrata mais. Em cima disso, o Corinthians segue ainda aguardando uma definição sobre o Alan Rodrigues, tá? Lateral de 22 anos de idade, que joga no Rosário Central da Argentina, esbarra numa questão financeira, mesmo com um dinheiro que entrará da venda do Malcom, do Zenit, para o Al Hilal e do Gabriel Pereira, do New York City, né, também, que foi vendido, que dá mais em torno de 1,5 milhão aí, aliás, em torno de 4,5 milhões, é um bom dinheiro, né, em torno de $1 milhão que o Corinthians recebe do Gabriel e em torno de 1,5 milhão de euros que o Corinthians receberá do Zenit pela venda do Malcom. O Corinthians vai fazer um caixa ali de 13 milhões. 13 milhões é o valor aproximado que o Rosário Central pede pelo jogador de 22 anos, pelo Alan Rodrigues, que é jovem, é bom jogador, é titular absoluto do Racing, do Rosário Central, perdão, do Rosário Central. Então o Corinthians segue ali. Bom, tem uma questão de uma possível dívida do Corinthians com o empresário, um dos empresários do Alan Rodrigues. E isso pode fazer com que a coisa esfrie, com que a coisa não dê certo e não evolua. E aí, talvez sentindo essa dificuldade, o Corinthians está indo atrás de outras opções. Uma delas, Paulinho, 28 anos de idade. É um jogador pouco conhecido, tá? Ele joga no futebol da Dinamarca. O nome do clube inclusive, é bastante difícil de falar. Midtjylland, alguma coisa assim. Realmente não consigo falar esse nome. É muita letra ali. Mas joga no futebol dinamarquês, tem 28 anos de idade, está lá desde 2019. Ele é pouco conhecido aqui no futebol brasileiro em termos de grandes clubes. O Corinthians ele jogou no Bahia durante um período, então é um jogador que não é um cara muito badalado, não é um jogador que tem muito nome. E ele é bem mais barato do que o Alan Rodrigues. O Corinthians
procurou a equipe da Dinamarca e fez uma oferta de compra do jogador por 300 mil euros, 1,5 milhão de reais. É um valor muito baixo para um jogador de futebol. Hoje, no mercado da bola, a gente sabe que 1,5 milhão de reais é um valor muito pequeno. O clube dinamarquês, a princípio, não aceitou. Eles pedem 2 milhões de reais. Eles pedem um pouquinho a mais. Estou falando em real aqui para a gente não ficar tendo que converter, tá? Eles pedem 2 milhões de euros, aliás. Eles pedem 2 milhões de euros pelo jogador. O Corinthians quer 1,5 milhão de reais e eles querem 2 milhões de euros. E aí a diferença é grande. Né? De 300 mil euros para 2 milhões de euros é uma diferença realmente quase 7 vezes maior. Né? E aí isso tornaria o negócio inviável. 2 milhões de euros hoje, a gente está falando em torno de quase 14 milhões, aí 13 milhões e pouco de reais. É basicamente o valor do Alan Rodrigues. O Alan Rodrigues, pela idade, vale muito mais a pena. É um jogador de 22 anos. O Paulinho tem 28 anos. E o Corinthians está disposto a comprar o Paulinho. Fez essa oferta, 300 mil euros. Então está muito longe essa diferença. Esse Paulinho também, ele é titular na equipe dele, teve 42 jogos na temporada passada, tá? E tem um contrato ainda até 2026 lá no futebol dinamarquês. Então, pelo custo-benefício, para quem está disposto a gastar algo na faixa de 13 milhões de reais, ou se está ou não, depende, é muito melhor apostar num jogador jovem. Um jogador de 22 anos daria muito mais retorno e daria muito mais perspectiva de uma venda futura. Então, o Corinthians tem um prazo muito curto, tem mais aí 5, 6 dias. Hoje é 27, né? Esse mês vai até 31, então 28, 29, 30, 31, 1 e 2. Tem mais 6 dias, então, para contratar um jogador, um lateral esquerdo, para ser titular do Corinthians. Então a dúvida está: Alan Rodrigues vai acertar com o empresário? Vai conseguir trazer o jogador? Vai conseguir negociar com o Rosário Central? Ou o Paulinho, de 28 anos, que joga na Dinamarca? É uma questão de prioridade. Em termos de idade, o Alan Rodrigues vale muito mais. Tá bom? Então vamos seguir aguardando, buscando mais informações aí para vocês com relação a esse jogador e o que o Corinthians vai definir. Então, Paulinho passou pelo Bahia, passou pelo Santo André e outros clubes menores aqui do futebol brasileiro. Mas é titular absoluto lá na Dinamarca. Hoje, aos 28 anos, é uma idade bastante madura, é uma idade de bastante experiência já no futebol. Mas, repito, em termos de custo-benefício, investir um pouquinho no Alan Rodrigues seria muito mais interessante em termos de uma possível venda no futuro. Ainda mais o Corinthians, que agora busca jogadores mais jovens, quer renovar o elenco, quer melhorar aí a qualidade em questão de idade do clube, tá bom? Eu volto 5 da tarde com mais informações, com mais notícias do Timão para você. Se você gostou do conteúdo aqui, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, seja sempre muito bem-vindo ao 12 em Campo. Valeu? Grande abraço a todos, obrigado pela companhia. Até mais tarde. Tchau, tchau.